Hoje eu sei que é o culto da Santa Ceia. Aliás, Santa Ceia, a Bíblia não fala nem Santa Ceia, viu? Aqui é ceia do Senhor. Não existe a palavra Santa Ceia. Se fosse santa, nós não podíamos tomar. Certo? Guarde bem isso no coração. Santa Ceia mesmo nós vamos tomar quando nós estivermos na glória. Essa sim. Aqui nós vamos cear. E Jesus, ele fez isso com os 12 discípulos antes da sua morte, desejei comer essa Páscoa ou cear com vocês. Ele não disse Santa Ceia. Tá? Eu sei que vocês têm um pastor que ensina vocês muito bem, mas assim, eu gosto de deixar bem claro que as pessoas falam, hoje é culto de Santa Ceia, meu Deus do céu. Não existe, é culto da ceia. Tem o hino que chama Vem Cear. O mestre chama Vem Cear, não venha cear a Santa Ceia. Tá? Vamos lá. Eu vou comer aqui uns 10 minutinhos, tá? Isaías capítulo de número bastante conhecido, hein? De cor e salteado para todo mundo aí. Eu sei que todo mundo aqui gosta de Bíblia, lê Bíblia, Maranata é maratona, bíblica, é tudo, né, Liceu? Aqui não tem um reteté não, né? Então tá bom. Ó, Isaías 53, versículo, vamos aqui fazer aqui uma reflexão aqui da morte e crucificação de Cristo. Hoje em dia nós estamos muito light, né, irmãos? Tem pregador que traz um tablet desse tamanho, põe aqui no púlpito, e ele fica só aqui no tablet, ó. Bíblia mesmo, nada. Entendeu? Aí ele vai lá no GPT, aí fala, eu quero uma mensagem que fala só sobre o Espírito Santo. Aí o GPT lá dá 10 tópicos para ele, ele pega, tira, traz e dá para a igreja. Não é assim que funciona. Viu? A igreja funciona andando de pé para trás. Ué, mas como assim, Mefibosete? Não. De joelho no chão. A igreja, quando está de joelho no chão, ela está com os pés para trás. É aonde que Deus fala com a sua igreja. Né, irmã Marlene? Não esqueça o nome não, viu? Vamos lá. 53, versículo de número 3 em diante, das 5. Era desprezado o mais indigno entre os homens de dores, experimentado em sofrimento. Ó, duas coisas, hein? Com um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, não fazíamos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós consideramos como aflito, ferido de Deus, oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas, todo mundo, transgressões. E moído pelas nossas, nós somos bonzinhos, né? Moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória a Deus. Ó, desgarrados como ovelhas andávamos, cada um se desviava pelo seu caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas a sua boca não abriu. Como um cordeiro foi elevado ao matadouro, como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Nós vamos falar por aí, viu? Sua boca. Pela opressão e pelo juízo foi tirado. E quem poderá falar a sua linhagem? A sua linhagem? Pois foi cortado da terra dos viventes pela transgressão do meu povo, e foi ele atingido. Deram-lhe sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Todavia,
o Senhor agradou em moê-lo, fazê-lo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação pelo pecado, verás a sua... É aqui, ele está vendo a sua posteridade. Prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua... Amém. Podem tomar os vossos assentos. Amados, graças a Deus, que até que hora, pastor? Meia-noite? Tá. Viu? Graças a Deus, que nós temos aqui, não precisa olhar para o relógio, não, irmã, que se o Eutico cair aí, nós oramos, ele ressuscita, tá? O ventilador, manda ligar, liga para ela o ventilador. Nós temos aqui, irmãos, aqui, o retrato de um homem justo para com uma humanidade injusta. Você teria coragem de dar o seu filho somente por cabreúva? Teria? Teria, irmã? Teria? Não teria. Ninguém faz isso. Mas João 3,16, Deus disse assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a vontade de Deus. Deus, meus irmãos, pegou o seu Filho santo, imaculado, sem pecado, e enviou ao mundo para redimir as nossas almas, para nos garantir o direito de estar na glória um dia, para toda a eternidade. E quando eu leio aqui na Bíblia, eu vejo, irmãos, que Deus, Ele não teve piedade do seu filho, não. Ele disse, olha, você está programado para isso. Eu preciso de alguém para restaurar a terça parte que Lúcifer trouxe na sua rebelião. E esse alguém é você. E ele se prontificou. E graças a Deus, meus irmãos, nós vemos aqui, deste quadro bíblico que nós lemos, um profeta que profetizou aproximadamente 730 anos antes de nascer Cristo. Ele profetizou, porque ele era um profeta messiânico. Então, Isaías profetizou que haveria um homem que arrancaria o homem ou a mulher do monturo. Monturo é o lixo, o lamaçal de pecado, o lamaçal de tristeza, o lamaçal de dores. Um homem que traria paz, um homem que traria guerra, um homem que traria cura, um homem que traria milagre, um homem que a sociedade não esperava. Mas Deus, meus irmãos, no seu plano divino, através dos séculos, Deus chegou na 7ª aliança para nos darmos esta confiança em que nós estamos aqui nesta noite, para nós o adorarmos a Ele na beleza da sua santidade. Jesus, meus irmãos, quando nós olhamos para a cruz, eu não vejo Jesus, porque o meu Jesus não vive na cruz. O meu Jesus, o Jesus de vocês, ele vive assentado à direita do Pai. Ele está esperando simplesmente depois do seu sofrimento, a hora que o Pai disser assim, vai buscar a minha igreja sofrida na terra. Essa ordem vai ser de Deus. Obviamente, antes de Jesus morrer na carne, ele não sabia. Mas agora o Senhor Jesus, depois já de ser transformado, ter um corpo incorruptível igual ao Pai, e viver junto ao Pai, ele já sabe também. Mas a ordem dada é pelo Pai.
É pelo Pai. Então nós estamos diante de um quadro, irmãos, que se nós parássemos para observássemos, que quando que você olha para uma pessoa e considera essa pessoa uma pessoa mais indigna, impura de entrar na sua casa? Acontece isso ou não acontece? Tem um homem caído na sarjeta, sentado pedindo esmola, mendigando. Você olha para ele, é o mais indigno. É o mais indigno. E às vezes nós, que temos a liberdade, que temos a palavra da verdade, palavra que dá vida, levanta, transforma, vivifica, santifica, palavra que salva, cura, batiza, nós temos isso, irmãos. Por que nós não usamos isso? Se Jesus, ele já morreu, ressurgiu, e disse aí àqueles que estavam lá, olha aqui, olha, cumpriu aqui Gênesis 3:15. Eu chutei a cabeça de Satanás, tomei a chave da morte, a chave do inferno, e eu quero que vocês saibam que todo poder foi me dado no céu e na terra. Aleluia. Presta atenção na mensagem, que por uma risada ou por um piscar, você perde a tua bênção. Olha, veja bem, quando nós olhamos aqui, Jesus, um homem justo, um homem sem pecado, um cordeiro, que se ele fosse bode ou carneiro, ele já tinha enamorado, já tinha pecado, mas ele era cordeiro. Cordeiro nunca enamorou, irmãos. Um cordeiro nunca cruzou. E Jesus nunca casou. Há seitas por aí que até dizem que Maria Madalena era amante de Jesus, mas o sangue de Jesus tem poder, porque nós estamos embasados na palavra de Deus. Nós não andamos por heresia de cabeça de homem, não andamos, meus irmãos, por homens que têm as suas paixões infames e que acham que o livro da Bíblia deve ser mudada do jeito que ele quer, interpretada do jeito que ele quer. Não, meus irmãos. Deus, quando ele dá a palavra interpretada para a edificação da igreja. A edificação da igreja é para que a igreja, ela glorifique o nome do Pai, o nome do Filho que está agora lá no céu à direita do Pai. Nós fomos chamados para um objetivo, irmãos, santificação, sem a qual nós não vamos ver Deus. Fomos chamados para a santificação. E a segunda coisa, fomos chamados para glorificar. Se você não gosta de dar glória a Deus aqui, pode cair fora do barco. Porque lá no céu vai ser o barulhão de glória a Deus e o hino, o cântico da vitória. Lá vai ser por toda a eternidade. Deus, meus irmãos, tem essa promessa para nós. Mas para isso, ele enviou alguém puríssimo, para nos tirar a nossa sujeira, para arrancar a nossa bagaceira, para arrancar... Eu já bebi muito, viu? Eu não vou mentir para os irmãos. Dos meus 18 aos 26, eu bebia que nem um gambá. Mas o dia que eu encontrei Jesus, ele me salvou, me libertou e tirou-me desses vícios. Hoje nós tropeçamos sim, irmãos, porque não somos justos. Mas se você erra de manhã, antes do sol se pôr, peça perdão a Deus. Se você tem alguma coisa com o seu irmão é duro de coração, vai a ele. Ô, meu irmão, o que eu te fiz? Eu te peço perdão, porque eu preciso receber o perdão para me entrar no céu. O céu, meus irmãos, é lugar de perdão. Só entra no céu quem perdoa. Por quê? Porque Jesus, ele perdoou
todos os nossos pecados. Jesus, ele não fez acepção de pecado, ele perdoou tudo. Ele disse assim, ó, o pecado de vocês eu perdoei, lancei no mar de esquecimento, não me lembro mais deles. Acabou o pecado de vocês. Eu quero saber daqui para frente. Daqui para frente eu quero que vocês me adorem. Daqui para frente eu quero que vocês me glorifiquem. Daqui para frente eu quero que vocês me exaltem. Daqui para frente eu quero que vocês dêem muito fruto e o fruto de vocês resplandeça para a glória do meu Pai que está no céu. E Jesus, meus irmãos, ele foi levado para o matadouro. Perante os seus tosquiadores. A minha Bíblia, a sua Bíblia diz que ele não abriu a sua boca. Por quê? Porque alguém estava acompanhando com ele, ó. Ele não vai aguentar. Ele vai abrir a boca. Era o inimigo, Satanás. Se ele abrir a boca, eu ganho ele. Eu ganho a batalha. Mas Jesus, perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Perante os seus inimigos, os seus adversários, a sua cruz, a minha cruz, tão pesada, ele não abriu a sua boca. Mas ele continuava junto ali. Ele vai abrir a boca, ele não vai aguentar. E isso acontece, irmãos, conosco, acontece com a igreja. Às vezes nós estamos passando por uma luta, uma dificuldade, um problema tão grande, entendeu? Que parece que o céu tornou-se um rochedo para nós. Parece que Deus não ouve mais a nossa oração. E você está ali, quase não aguentando mais carregar a cruz. Aí ele está do lado, ele não vai aguentar. A hora que ele começar a blasfemar, começar a espraguejar, aí eu pego ele. Mas aí eu quero dizer para vocês, irmãos, a minha Bíblia sua diz que Jesus, quando ele subiu, disse, eu vou para o Pai, mas enviarei outro para vós. Esse vai estar com vocês todos os dias da vossa vida. Esse vos ensinará todas as coisas. É na hora que você está carregando a tua cruz tão pesada. É na hora que você fala, não aguento mais a minha cruz. E você está arrastando, quase caindo. Aí o Espírito Santo, que foi prometido, põe o ombro embaixo e fala, meu filho, eu te ajudo. Mais um pouquinho e a batalha terminará. Esse Espírito Santo, irmãos, é quem nos dá o prazer de estar dentro da casa de Deus, para nós esquecermos tudo aquilo que fizemos, depositar não aos pés da cruz, mas depositar todas as nossas ansiedades nos pés do Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de cada um que está aqui. Deus tem cuidado de cada irmã que está aqui. Deus conhece o peso da tua cruz. Deus conhece o peso da tua cruz, meu irmão. Deus conhece o peso da minha cruz, minha irmã. Deus conhece o peso da cruz do pastor Edson. Deus conhece. Deus sabe o número do teu sapato. Deus sabe até o número do teu vestido, o número do teu terno. Deus sabe tudo. Deus sabe tudo. Antes da palavra sair da tua boca, Ele já sabe o que você vai falar. Então você não serve a alguém que eu vou passar uma rasteira nele e vou sair ileso. Não. E outra coisa, ele diz ainda, eu conheço o teu olhar, conheço o teu sentar, conheço o teu andar e o teu levantar. Irmãos, pensa aí que Deus que você serve. Você tem coragem de brincar na presença de Deus ainda? Tem coragem?
É uma pergunta que eu estou fazendo, mas não me responda, não. Faça um exame introspectivo e vê que Deus sabe tudo. Deus conhece tudo. Viu? Mas perante os seus tosqueadores não abriu a sua boca. Pelas suas pisaduras, chicoteadas com osso, com chumbo na ponta, ele foi moído, mas pelo meu pecado, pelos nossos pecados. E pelas suas pisaduras, chamamos de pisaduras, porque quando batia o chicote, o osso cortava, viu? E o chumbo afundava na pele do Senhor Jesus. Você imagina? O sofrimento, para trazer para nós hoje uma liberdade essa para o adorarmos a Ele na beleza da sua santidade. E Paulo foi bem claro: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei-vos os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional, quer dizer, com entendimento na presença de Deus. O castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz. Você tem paz aí, irmã? Só tem quem tem paz da glória a Deus. Você tem paz? Mas o castigo estava sobre ele. Estava sobre ele o castigo. E as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras, suas moeduras, nós fomos sarados. Fomos sarados, fomos curados. O castigo que estava sobre ele trouxe-nos a paz. De um homem que era indigno, de um homem que não tinha razão para isso. Mas Deus agradou moê-lo. Sabe o que é moer, irmãos? É passar assim, tipo assim, para fazer carne moída. Mas ele foi moído no chicote e no osso, nas pontas. Pá, 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 pá. Viu? Mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus, em direção ao Calvário, ao Gólgota, um homem se prontificou para levar a cruz. Quando jogou na costa dele, ele falou: não aguento. Era muito pecado. Era muito pecado. Era o meu pecado, era o pecado da humanidade inteira. Era o pecado da humanidade inteira. E ele pegou a cruz do sirineu, colocou na costa e levou. Crente, irmão fiel, ele leva a sua cruz até cravar ela lá no lugar certinho. Se você tentar deixar a sua cruz, você abre os seus olhos espirituais, você vai ver Jesus com as mãos abertas, dizendo para você: filha, filho, mais um pouquinho, e eu dou um abraço em você, e você estará comigo para sempre. Às vezes, nas nossas horas mais fracas, irmãos, e os tempos em que nós estamos vivendo, há muitas tragédias dentro dos lares, tragédia por status, tragédias por ganância, irmãos que não mata com a lança, mas faz igual Jeremias 18:18. Vamos matar Jeremias. Não vamos matar ele nem com a lança e nem com a espada. Vamos matar com a língua. Cuidado, irmão, com a língua. Você pode estar matando o seu irmão ou a sua irmã. E há um Deus de justiça que vê lá em cima, está só aqui, ó, escrevendo tudo.
um dia pedirá conta tudo para você. Não vai escapar nada. Aí, mas pastor, o Senhor vai ter condições de julgar todo mundo. A minha Bíblia, a sua, diz que Ele vai julgar um por um. Aleluia. Churimicanda reves, como nubreanda lá, terimianda laias. Ele vai julgar um por um. Desde o tempo da antiguidade. Não vai escapar ninguém. O julgamento final de Deus será doído. Mas Ele vai fazer a justiça dEle. Hoje, nós estamos aqui perante a ceia do Senhor Jesus. Eu não quero prolongar, porque assim fica mal para mim. Não, depois o pastor nem me chama mais aqui. Mas eu quero dizer aos irmãos, não é tempo, irmãos, de nós cochearmos com dois pensamentos. Não é tempo se a igreja de lá é melhor, se a de cá é pior, se a de lá vai ser melhor, se a de lá cura, se a de cá não cura. Jesus cura em todas as igrejas. Basta você ter fé. Se você tiver fé, você é curado aonde você estiver. A fé é que move as montanhas. Montanhas de dificuldades, montanhas de problemas, montanhas de dores, montanhas de tantas coisas que se levantam contra as nossas vidas, mas a fé é inabalável. Você crê em quem? Eu creio no Deus da minha salvação. Eu creio naquele que prometeu para mim que se eu for fiel até o fim, Ele vai me dar a coroa da vida eterna. Fé. Temos que ter fé. Mas Jesus, irmãos, Ele fez tudo isso aqui na terra. 30 anos. Ele passou 30 anos para exercer o seu ministério. 3 anos ele exerceu o seu ministério. 30, 33, o seu ministério. Mas em 3 anos ele fez coisa que em 30 anos não fazia. Aonde Jesus estava, a multidão seguia ele. Aonde Jesus está, irmãos, a multidão segue. Aonde Jesus está, Jesus, Ele é aquele que coloca o desejo no coração para a pessoa vir para a casa do Senhor. Aonde Jesus está, a multidão segue. Agora vamos classificar aqui. Tinha multidão que seguia por causa da comida. Tinha multidão que seguia por causa do milagre. Tinha multidão que seguia porque era só alegria. Não faltava, não precisava trabalhar, só comia. Jesus, quer comida? Quer? Multiplicava pão, peixe, dava para todo mundo. Entendeu? Mas assim, irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos aqui um Jesus que muitos pregam por aí, sem embasamento bíblico. Não tem base bíblica. Não tem base bíblica. A igreja não foi chamada para viver saltando, pulando, sorrindo. Eu estou no Maracanã, eu estou aqui. A igreja não foi chamada para isso. A igreja foi chamada para sofrer. Jesus sofreu, e por que você não pode sofrer? Jesus sofreu porque nós não podemos sofrer. O sofrimento de Jesus foi tão maior que levou a ele morte de cruz. E o nosso sofrimento, ele é momentâneo, passageiro, mas santificando as nossas vidas é para nós aperfeiçoarmos o nosso corpo incorruptível, cheio de incorruptibilidade, para nós subirmos daqui e estar na glória do Pai Celestial.
Isso é só crente que dá glória a Deus, irmãos. Quem não é crente não dá glória a Deus. Eu fico assim impactado, sabe, irmãos? Que quando fala que tem um show de um cantor sertanejo, tá? Enche, lota e todo mundo grita, desmaia e faz aquele forféu danado. Eu fico pensando, meu Deus, se o Senhor vir agora, o que acontece? O que acontece? Mas é assim, irmãos. Jesus disse assim, ó, porventura, quando o Filho do Homem vir à terra, ele vai achar fé? Eu não conheço o coração dos irmãos. Vocês não conhecem o meu coração. Mas eu digo aos irmãos, sejamos, meus irmãos, igual Davi, no Salmo 51, versículo 8, 9 e 10, ou 9, 10 e 11, reconheceu o estado de pecado, de miséria, quando Natã profetizou para ele, olha Davi, você fez isso, 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 pegou a ovelhinha lá e pegou e sacrificou ela. Ele disse assim, ó, esse homem é digno de morte. Aí Natã disse, esse homem é você. Aí Davi caiu em desespero. 7 dias na cinza, roupa rasgada, símbolo de humildade. O menino que era fruto do pecado teve que morrer. Isto significa, irmãos, que o pecado na vida do crente tem que morrer. Pecado na vida do crente não pode permanecer vivo, participando da Santa Ceia, não. De jeito nenhum. O pecado do crente tem que morrer. Depois que Deus, então, viu a humilhação dele e tal, ele voltou com Batseba, deitou e concebeu Salomão. Salomão, um grande homem, mas foi por Deus. Na permissão de Deus. Na permissão de Deus. Agora, observe, irmãos. Eu fico pensando, como que Deus é maravilhoso, né? Tem crente, irmãos, que dia de domingo, hoje está quase geral. Não vê a hora de acabar o culto para pegar o Fantástico, para pegar o joguinho, entendeu? Aí esquece até onde que a leitura foi feita. Esquece. Esquece onde que a leitura foi feita. Esquece. Aí eles falam, não, Jesus não é contra futebol, não. Ele mandou nós correr igual os atletas nos estádios. Irmãos, vamos parar com esse negócio, irmão. Vamos santificar a nossa vida. Vamos colocar a nossa vida na presença de Deus, deixar Deus usar a gente. Deus não vai usar aquele que está lá fora. Deus quer usar aquele que está aqui dentro. Deus quer usar você, irmã. Deus quer usar você, irmão. Não importa se você é bravo, se você é rude, se não importa. Deus escolheu a pior tribo, a tribo de Levi, para carregar a arca de Deus. Era a pior tribo. Mas quem chegasse 1000 côvados já era exterminado, porque Deus cuidava daquela tribo. Era uma tribo que não prestava, mas Deus escolheu. É assim, irmão, Deus escolheu nós que não valíamos nada, nós que éramos cheios de defeito, nos escolheu para levar a sua arca, os seus mandamentos dentro dos nossos corações, para que nós possamos levantar a nossa voz e glorificar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória de Deus. Aí, irmãos, tudo bem. Jesus disse assim, eu gosto quando vê a igreja começa a dar glória a Deus, aleluia. Eu gosto, sabe por quê? Porque o céu já começa a abrir. O céu começa a abrir. Mas enquanto está todo mundo fechado, irmão, a boca travada, igual o sapo quando está enchente, não abre a boca para não morrer afogado, aí não tem jeito, irmãos. Para a glória descer, a glória tem que subir. A glória tem que subir. Não adianta vocês questionarem comigo, o pastor Osmar ele é muito assim, muito rude. Não, irmãos. Então o que nós estamos fazendo aqui?
passando um momento, passando um horário, passando um tempo. Não, nós estamos aqui para adorar, nós estamos aqui para glorificar, nós estamos aqui para exaltar. Nós sabemos aqui é 4 paredes, mas aqui, existe aqui dentro, aqui um Deus que tudo pode. Se você tiver problema de enfermidade, Ele pode te curar nesta noite. Se você não foi batizado, Ele pode te batizar nesta noite. Se você ainda não exerce o seu ministério ainda da palavra, Ele pode fazer nesta noite de você um grande pregador da palavra. Deus pode todas as coisas. Paulo disse assim, olha, eu não posso, mas posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos passar um pouquinho agora para frente, porque senão os irmãos não vão gostar muito. João 6,48. Está no meu tablet ali, viu, irmão? Jesus disse assim, ó, eu sou o pão da... Quem comer desse pão viverá para... É o que nós vamos fazer nesta noite. Aquele que comer a minha carne, comer o meu pão, eu o ressuscitarei no último dia. Irmãos, não deixe de participar da Santa Ceia por causa de briguinha de marido e de mulher. Peça perdão lá em casa. Não deixa, meus irmãos, de participar da ceia do Senhor por causa do teu chefe de trabalho, por causa do teu trabalho, por causa de uma coisinha aí na rua que aconteceu. Chega nos pés do Senhor e diz, Senhor, eu não sou nada, mas Tu és tudo, eu não posso, mas o Senhor pode, eu não tenho condições, mas o Senhor tem, eu quero perdão para o meu pecado, porque nesta noite eu quero participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Eu não vou fazer igual aquele irmão, né, que fala assim, oh, aleluia, estou sentindo Deus aqui. Não preciso fazer isso, irmãos. Eu estou sentindo a presença do meu Deus aqui no meu coração. Estou sentindo. E o que Deus quer, irmãos, de nós, é que nós nos entregamos a Ele. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Sabe por quê? Porque todo dia Ele se entrega por nós. Vou fazer uma pergunta para vocês, não me responda. Qual foi o dia que Deus falhou com você? Diga para mim. Qual foi o dia que Deus prometeu para você e Ele não cumpriu a sua palavra? Ah, pastor, para mim ainda não cumpriu, mas vai cumprir, porque Ele disse. Diga para mim. Deus é um Deus fiel, irmãos. Espera no Senhor. O tempo é de Deus. A igreja vai ser arrebatada durante 7 milésimos de um segundo. É um piscar de olho, a igreja não está mais aqui. O primeiro homem viveu 962 anos, o segundo 777, Lameque, o terceiro 120. Deus disse, o meu espírito não pode mais condenar com o homem, contenda com o homem. Salmo 90, 10. Os dias do homem é 70, o que passar disso é canseira e enfado. Está aqui no meu notebook. Viu? Então, irmãos, quantos anos nós vivemos com 70 anos? Nós vivemos uma semana, 7 dias para Deus. Porque 1000 anos para Ele é como um dia. Oh, aleluia. Nesta noite, querida igreja, faça um exame. Faça um propósito com Deus. Fala, Senhor, eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso parar de ser noveleira, principalmente da Globo, viu? Eu preciso mudar. Para o Senhor me usar, Senhor. Eu quero ser usada, eu quero ser usado. Abandona as coisas deste mundo, irmãos.
Porque as coisas deste mundo não vão entrar no céu, as coisas deste mundo vão ficar aqui. Então vamos abandonar aquilo que Deus não se agrada. Diga para o Senhor: Senhor, nesta noite, eu quero participar da Santa Ceia digna. Tive um problema na minha casa, tive um problema no meu serviço, tive um problema no ônibus, no meu trabalho. Aí você sentadinha mesmo, baixa a sua cabeça, peça perdão para Deus, em nome do Senhor Jesus. Diga primeiro: Senhor Jesus, no teu nome. Porque tem gente que ora uma hora, só fala Deus, 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 não fala o nome de Jesus. E Jesus disse assim: tudo que vocês for pedir, peçam no meu nome, para que o meu Pai que está no céu, Ele vos conceda. Põe Jesus no negócio, irmãos, que tudo vai dar certo. E faça esse exame introspectivo. Eu não vou pedir para fazer exame retrô, porque o retrô pode ser muito maldoso, né? Muito mal, né? Mas introspectiva agora, nós podemos fazer sim. Fazer um concerto com Deus. Parar, meus irmãos, parar. Nós temos que parar de brincar de ser crente. Nós temos que parar, meus irmãos, de dizer assim: ó, eu sou evangélica. Não existe evangélica. Existe crente ou salvo. Ou você é crente, ou você não é. Passa perto do irmão, é assim, ó. Ó, passou, irmão, passou. Passou. Aqui dentro da igreja, hoje não é culto de doutrina. Aqui dentro da igreja, todo mundo vestido bem, bem vestido, mas amanhã ou depois está lá na rua, não sabe se é crente, se não é. Tem que ter uma separação, irmãos. Tem que ter uma separação. Deus salvou um povo escolhido, zeloso, e tem que ter boas obras, pastor Edson. Tem que ter boas obras. Ah, mas não pode pregar assim, senão o povo vai embora. A minha Bíblia não diz assim. A minha Bíblia diz: pregai a verdade, porque a verdade, ela liberta o homem do pecado, do juízo e da justiça. Oh, Shurimikanda révias, como nubreanda las, terimianda escobenaitu e decanda las. Eu sei que quando você abrir a sua Bíblia, o pastor aqui, alguém abrir 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, porque eu recebi do Senhor Jesus na noite que ele foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, tomou o cálice, o pão, orou e tal, repartiu para os discípulos. Fazer isso em memória de mim. Mas às vezes a pessoa está comendo o pão pensando lá fora. Ou bebendo aqui, depois de santificado, o cálice, pensando lá fora. Hoje nós vamos dar uma namorada boa, hein, meu amor? Para com isso, irmãos. Vamos adorar ao Senhor. Deus não te privou de namorar com a sua esposa, não te privou de nada do que Ele concedeu para Adão e Eva lá no jardim. Mas o que Ele quer é santidade, 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 santidade. Glória a Deus. Eu quero deixar aqui 10 minutos aqui, o pastor que ministrar a Santa Ceia. Outra vez, quem sabe, eu dou um testemunho um pouquinho maior e melhor, tá? Irmãos, presta atenção. Isso daqui não é isso. Depois de orado, o pão é o corpo de Jesus. O cálice, depois de orado, é o sangue. Se você beber indignamente, você é culpada do corpo e do sangue do Senhor. E você não sabe discernir o corpo do Senhor. O que é o corpo do Senhor? É a igreja. A igreja. Você não está discernindo a igreja. É por isso que não tem mais glória. É por isso que o pessoal está morrendo, irmãos. Porque não tem discernimento. Oséias 4:6 está aqui no meu notebook. O meu povo erra por falta de conhecimento.
Deus abençoe os irmãos.